são instrumentos de cobertura de risco à partida. À partida seriam instrumentos bastante simples, em que agentes com preferências de risco diferentes contratavam um produto vantajoso para os dois. O que nós sabemos é que, com o caso das empresas públicas, a coisa foi muito mais complexa do que isso. No caso do IGCP, nós não temos, há aqui um grande problema, há um véu de fumo à volta destes contratos. Nós não sabemos realmente que tipo de contratos derivados, que como são os swaps, são derivados porque têm um ativo subjacente, que é a dívida, que tipo de swaps foram contratados pelo IGCP. Alguns deles poderiam ser perfeitamente legítimos, embora eu acho que na gestão das finanças públicas o princípio da transparência e da precaução, ou seja, deve ser uma gestão conservadora das finanças públicas, onde o risco seja menor, desaconselho à partida a contratação de derivados. Neste caso, nós não sabemos muito bem o que é que o IGCP tem e o que teve. O que sabemos, e isto aqui é muito relevante, é que houve um conjunto de contratos, swaps, onde o IGCP estava a ganhar dinheiro, 1.000 milhões de euros, é enorme, e que foram terminados, portanto, com o acordo da banca, que estava do outro lado a perder os tais os 1.000 milhões, foram terminados para compensar as perdas das empresas públicas. Acho que há aqui um grande problema de transparência. Nós não sabemos que produtos são estes, em que condições é que foram terminados e quais são. Estes são swaps em que o IGCP tinha ganhos potenciais. Não quero estar a fazer apostas, mas também deve haver swaps onde têm perdas potenciais. Porque aqui a nossa exigência deve ser a transparência. Nós temos que ter acesso a esses contratos, saber o que é que lá está e em que posição está o Estado português. Porque, em última análise, é o nosso dinheiro que está aqui em jogo, não é? Para já, os produtos que estavam em causa são, de facto, uma fraude contabilística com elevados custos para o erário público. No que se passou no Citigroup, o Citigroup é bastante importante aqui, porque esses swaps foram propostos ao Estado português, mas não foram contratados, foram recusados pelos técnicos do IGCP. Mas a grande vantagem que nós tivemos é que, pela primeira vez, nós tivemos acesso à composição dos produtos que estavam em causa. Ao contrário dos swaps das empresas públicas, ao contrário dos swaps que o IGCP agora terminou, nós soubemos qual era a estrutura desses produtos. E é incrível. Nós estamos a falar, por exemplo, um dos produtos que foi proposto pelo Citigroup em 2005 permitia ao Citigroup pagar parte do juro da dívida pública ao Estado português no montante de 70 milhões de euros. Ou seja, eram 70 milhões que esse ano não iriam contar para o déficit. E, portanto, com o objetivo de cumprir os critérios do Pacto de Estabilidade. Mas esse adiantamento que o Citigroup daria ao Estado português em 2005 teria como compromisso um contrato a 30 anos de uma troca, daí swap, de uma troca de uma taxa de juro fixa por uma taxa de juro variável. O Estado pagava uma taxa de juro fixa ao Citigroup durante 30 anos e o Citigroup recebia uma taxa de juro variável, sendo que a variável é a Euribor, que a maior parte das pessoas conhecem porque é o indexante do empréstimo à habitação. Só para terem uma ideia, se esse contrato tivesse sido feito, só em 2013, e estamos a falar de um contrato de 30 anos, num só ano, o Estado iria receber 2 milhões, quase 3 milhões de euros e teria que pagar 30 milhões de euros. E estamos a falar só num ano. Portanto, se nós pensarmos, porque as taxas de Euribor estão historicamente baixas neste momento, portanto, a parte variável, o que o Estado iria receber era muito pouco. E, portanto, nós estamos a falar de 30 milhões de euros num só ano, num contrato de 30, para uma poupança de 70 milhões no ano inicial, que foi de 2005. Portanto, é isto que nós precisamos saber. Nós precisamos saber qual é a estrutura destes produtos para melhor fazer contas, para saber o que é que nos custa esta engenharia financeira toda. A banca que constrói estes produtos, teoricamente, de cobertura. E, portanto, a partir deste momento temos aqui um problema no contrato. Nós estamos com um contrato que é uma aposta financeira, uma aposta de duas partes com
perfis diferentes, só que um dos lados está a construir as regras do jogo. Portanto, se quiseres uma metáfora, é o casino ganha sempre, porque é ele que faz a regra das probabilidades. Aqui temos o casino é o setor financeiro que organiza as regras do jogo. Portanto, à partida, estes produtos têm que ser sempre contratados com extrema cautela, porque do outro lado provavelmente sabem mais do produto do que nós. E, portanto, em princípio, são sempre propostas não favoráveis às finanças públicas.